Queremos convidar aqui o pastor Cabral que será o mensageiro da parte de Deus nessa início de noite. Como a oração é o nosso diálogo com o nosso Deus, nós vamos agradecer a Deus por ter trazido um dos seus servos nessa tarde, início de noite, para estar trazendo a sua palavra. Amém? Eterno Deus, santo e poderoso da glória, eu quero louvar o teu nome agradecendo o Senhor pela vida do teu servo, Senhor da glória, que o Senhor trouxe nessa tarde, início de noite, para anunciar a tua palavra, neste dia que nós denominamos o culto da palavra. Rogamos ao Senhor, Pai amado, que como o Senhor usou Elias, como o Senhor usou Eliseu, que estudamos hoje na escola bíblica, eu rogo ao Senhor, Pai amado de mistério, usa o pastor Antônio Cabral, usa o teu servo como instrumento abençoador para a tua igreja. Ó Deus, que a tua palavra venha através do teu servo, ó Pai, penetrar os corações de todos aqueles que estão aqui presentes e de todos aqueles que estão acompanhando pela live, Senhor da glória. Em nome de Jesus, abençoe poderosamente, Pai amado, em nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do verso 18 até o 21. O culto hoje é da família, então vamos estar falando a respeito da família. Deuteronômio, capítulo de número 11, e o versículo de número 18 em diante. Todos encontraram? Leiamos a palavra de Deus que diz: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as, por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ensinai-a a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas, para que se multiplique os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dar-lhe como os dias do céu sobre a terra. Amém? Podeis assentar, querido? Eu quero louvar a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de falar sobre a família, bênção de Deus, né? Cada um de nós temos uma família, né? Isto é um presente de Deus, mas Deus também nos concede que nós tenhamos o cuidado de zelar, de ensinar e cuidar desta família, para que no andar, no caminhar, não venha se perder. Isto é uma responsabilidade para nós como servos de Deus. E quero, nesta noite, trazer uma palavra que tem como título o sacerdote familiar. Esta é uma tarefa que foi confiada ao chefe da casa, de cuidar dos filhos, de ensinar os filhos o caminho que deve seguir. Às vezes, nós como temos os nossos filhos, e às vezes eles não querem aceitar, às vezes, aquilo que estamos ensinando,
passando a experiência para eles, porque nós já passamos por esses momentos da juventude e sabemos que muitos caminhos parecem bons aos olhos dos homens, mas diz que o fim dele é a morte. Então é necessário que nós, como servo de Deus, como chefe da casa, temos essa missão de ser um intercessor pela nossa família. Muitas das vezes, irmão, queremos que nossos filhos sejam bênção, mas não somos exemplo para ele. E muitas das vezes os nossos filhos, eles sempre olham, as meninas olham na mãe, se realmente a mãe é aquela pessoa exemplar, que é uma boa dona de casa, que cumpre com seus deveres como mulher, que não seja aquela mulher que às vezes não tem aquela comunhão, às vezes com o esposo dentro de casa, dá mau exemplo, e às vezes, muitas meninas hoje, às vezes até falam assim, eu não quero nem saber de casamento, porque eu vejo na minha casa, como é difícil ser a família, a vida que a minha mãe leva com o meu pai, é um exemplo muito difícil. Mas a Bíblia diz que nós, como servo de Deus, como sacerdócio da nossa família, nós temos a obrigação de interceder por eles, de orar, de ler a palavra junto com eles. Então, eu quero citar 3 títulos desta mensagem. A primeira, comunhão. Para sermos um sacerdote e termos comunhão com Deus, é necessário que nós tenhamos uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra. Se nós fazemos isto, nós estamos demonstrando para nossos filhos que para buscar a Deus é necessário termos uma vida dedicada a Ele, para viver para Deus. Porque a Bíblia diz assim lá em Isaías 55:6, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Muitas das vezes queremos que as bênçãos do Senhor venham sobre nós, mas não buscamos. E a palavra de Deus é bem clara em dizer que nós precisamos buscar Ele. Ele diz também em Jeremias 29, verso 12 ou 13, diz assim, eu amo aqueles que me buscam pelas madrugadas. Irmão, é difícil levantar de madrugada para orar, né? Não é fácil ter uma vida de oração, mas para termos uma família estruturada, é necessário dedicarmos tempo ao Senhor, viver com o Senhor, ter comunhão com o Senhor. E o que acontece muitas das vezes, que às vezes queremos que os nossos filhos cresçam e sejam exemplo para as outras pessoas, mas às vezes não somos exemplo para ele. Então é necessário que nós, como chefe da casa, essa responsabilidade também vem para as mães. As mães é sacerdotisa também dentro de casa. Quantas das vezes o teu filho já te viu de joelho dobrado, você intercedendo por ele, clamando a Deus para que Deus venha guardar ele, para que Deus venha fazer dele um instrumento de bênção, um instrumento de paz, um instrumento que venha levar a palavra, ser exemplo na escola, ser exemplo no trabalho, ser exemplo aonde quer que ele esteja. Muitos dos filhos têm acompanhado muitos dentro de casa. Quero dizer, irmão, às vezes crente brigando direto. Irmão, não é fácil.
Pastor, mas você fala, você nunca brigou? Tem hora que a gente fica nervoso, sim. A gente é ser humano. Mas precisamos, irmão, estar meditando na palavra de Deus. A Bíblia diz: medita. O que Deus pediu para Josué? Meditar na palavra de dia e de noite, porque se ele fizesse isso, Deus estaria com ele todos os dias. Quando nós, como servo de Deus, temos uma vida de oração, uma vida de meditação da palavra de Deus, a nossa mente não vai ter espaço para coisas, para pensamentos ruins. Porque que muitas das vezes as lutas vêm, e às vezes as pessoas olham para nós e dizem assim: mas por que esse fulano ainda está alegre, está de pé, com tanta provação que ele tem passado? Porque ele sabe em quem tem crido. E a palavra de Deus diz que nós muitas vezes erramos por não conhecer as Escrituras. Porque quando nós temos o conhecimento quem é Deus, não importa qual seja a prova que vem para nós, mas nós temos a confiança naquele que fez os céus e a terra. Salmo 34, versículo 19 diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas elas. A confiança que temos que ter nele, nós temos que transmitir isso para os nossos filhos. E foi necessário que quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus estabeleceu regra. E a maneira deles vencer, não deixar morrer o seu sonho, era o exercício da fé. Não somos diferentes, amado. No mundo que nós estamos vivendo hoje, se nós não exercitarmos a nossa fé no Senhor, que pode mudar a história da nossa vida, que pode transformar as dificuldades em alegria, em vitória. Mas é necessário que nós venhamos crer. A Bíblia é bem clara em dizer, no Salmo 37, quando nós nos agradamos do Senhor, Ele concede o desejo do nosso coração. Então Ele diz lá: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. No 5 ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais tudo Ele fará. Louvado seja o nome de Jesus. Deus nos chamou com um propósito, amado, de termos uma vida de oração, de intercessão pelo povo. Achei bonito a maneira como Deus tocou no evangelista Ronivon para ser intercessor. Irmão, Deus ama essas pessoas que intercedem pelas pessoas, porque através da tua oração, através da minha oração, é que Deus vai agir na vida das pessoas. Nós vivemos muitas das vezes reclamando que o mundo está indo de mal a pior. Mas o que nós temos feito para que o mundo mude? Quanto tempo de oração nós temos tirado para dedicar, para que Deus venha fazer uma transformação no mundo? Muitas vezes estamos só preocupados quando dobramos o nosso joelho. É só pedir: Deus me abençoa, abençoa minha família. Só isso. E a oração termina rapidinho. Tem gente que diz: oh, mas eu fico admirado como é que fulano ora 1 hora, 2 horas, 3 horas. Como é que ele consegue fazer isso? É porque ele ora por cada pessoa
Porque Ele vai lembrando na sua mente, Ele vai falando: Senhor, abençoa a vida de fulano, Senhor, salva aquele que está no pecado, Senhor, liberta aquela vida que precisa de transformação. Quando você vê, você desperta, você já orou 1 hora, passa rapidinho. Para termos comunhão com Deus é necessário de termos uma vida de oração e uma vida de dedicação na palavra de Deus. Quando fazemos isto, amado, somos exemplo para os nossos filhos. Aquilo vai contagiando, eles vão sentindo o desejo de também fazer as mesmas coisas que agrada a Deus. E começa a sentir prazer de buscar a face do Senhor. Então, como para nós sermos um sacerdote da nossa família, da nossa casa, porque muitas das vezes, amado, nós estamos querendo colocar essa responsabilidade só na vida do pastor ou dos líderes. Convidamos para vir na nossa casa para orar, para nos abençoar. É louvado só isso. Mas você também tem essa autoridade de orar pela tua família, de interceder pelos teus filhos, de interceder por cada um dos teus familiares. Porque isto é uma responsabilidade que Deus nos confiou, amado. Mas muitas das vezes, muitos deixam essa responsabilidade só na mão do pastor e dos líderes. O pastor também tem uma família, amado. Ele precisa estar intercedendo, sim, por toda a igreja. Mas não vamos deixar essa responsabilidade só para o pastor. A Bíblia diz que nós somos sacerdotes santos. Somos uma nação eleita, uma geração que Deus chamou para fazer a sua obra. Então, o primeiro passo que nós temos que fazer a cada dia: ser o sacerdote da família e viver em comunhão com Deus. É necessário que venhamos praticar isto cada dia. Segundo ponto, ter disciplina. Não é você ter uma vida de oração a cada dia, ler a palavra, mas muitas vezes você não vive aquilo, não pratica aquilo. E muitas das vezes, por não termos uma disciplina, irmão, olha, ter propósito diante de Deus é viver uma vida com determinação, de ter o propósito de servir a Deus com alegria, com confiança, para aquilo venha transmitir, para que os seus filhos possam ver e toda a sua família venha a ser contagiada com aquele empolgamento, com aquela confiança, com a fé que você tem exercitado, demonstrado a cada dia, que Deus pode sim resolver cada coisa. Como tem sido você na sua casa? Precisa responder. Diante dos problemas, se desespera? Às vezes minha esposa fala que eu sou devagar. Ela é meio agitada. Eu estava brigando com ela esses dias. Ela estava assando as esfirras lá. Aí ela coloca uma bandeja com água quente embaixo para não queimar. E ela é agitada e foi abrir a coisa da vez e meteu a mão lá, queimou assim tudo, está com a mão queimada. Falei, sabe por que isso? Porque você é muito agitada, você não tem calma, você quer fazer as coisas em cima da hora, não é assim. Tudo
tudo com paciência, com confiança. O salmista Davi diz assim: esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Mas ela fala que eu não... você parece que não tem preocupação com nada. Está acontecendo isso e você está bem tranquilo aí. Eu posso resolver? Não, então não vou nem bater cabeça. Entrego para quem vai resolver, ué. Irmão, nós temos que aprender a descansar no Senhor. Tem coisa que o homem não pode fazer, só Ele. Então não tente que você vai dar, como dar murro no vento. A nossa família está nas mãos do Senhor. Outro dia ela preocupada com os meninos. Você sabe, filho, você cria nos caminhos do Senhor, ensinando, mas chega um certo tempo que eles tomam asa e quer fazer da maneira deles. E às vezes quando a gente vai falar, ele acha, fica meio até bravo, né? E ela começou a me reclamar. Falei: se eu for falar, eu vou causar, ele vai ficar irritado comigo. Então melhor eu conversar com aquele que pode todas as coisas. Irmão, muitas das vezes tem pai que está sofrendo demais. Agora imagina, eu tenho 2 filhos só. Quem tem 5, 6. E antigamente que era 15, 20. Cada um de uma natureza. Agora imagine a cabeça da mãe e a cabeça do pai, para tentar conciliar cada problema de cada um. Se não tiver a presença de Deus na vida dele, irmão, você não vai conseguir. Mas para isso precisa ter uma determinação. Eu aceitei Jesus para morar no céu. Não importa o que me aconteça, eu vou perseverar até o fim. Perseverança. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitas pessoas estão desistindo diante dos problemas. Jesus disse que no mundo tereis aflições. Não adianta você correr para um lado para o outro. Ou você confia, ou deixa de confiar. Porque se Ele não fizer, ninguém pode fazer, irmão. No Salmo 26, não sei, diz assim, ó: em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão. Aprendemos a confiar em Deus, ou vamos ficar doido da cabeça? Os nossos filhos, irmão, nós temos que aprender a entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é que cuida de cada um. Eu sempre converso com a minha esposa assim: olha, nós temos que aprender a confiar. Se eu não confiar, nada vai acontecer. Quando eu leio a palavra de Deus, eu guardo ela no meu coração, porque eu sei que Ele é fiel para cumprir com todas as promessas. Irmão, a Bíblia está repleta de promessa. Está escrito na palavra de Deus 365 vezes a palavra: não tema, porque eu estou contigo. É uma para cada dia, irmão. Às vezes acordamos de manhã já preocupado o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós temos que ter a palavra de Deus em nossas mãos, escrita nos umbrais da nossa casa.
Ensinar os nossos filhos o que precisa fazer cada dia para agradar ao Senhor. Eu vejo muitos pais dizer: oh, como está difícil de criar filho nesses últimos dias. Realmente, irmão, não é fácil. Tem criança de 12 anos que quer, o pai fala, ele já quer gritar alto, mais alto que o pai. Nós somos criados numa época mais, aí olhava de olho só, já caçava o seu rumo. Mas o pessoal diz: não, mas que o povo era muito carrasco. Não, irmão. Às vezes hoje damos tanta liberdade para que a criança se sinta mais. Quanto mais você dá liberdade, mais ele quer. Às vezes, sim, as pessoas dão tudo que o filho quer. Diz: não, eu dou porque eu sou o pai bom. Não, esse é o pai ruim. Não sabe dizer não para o filho. O pai bom é aquele que sabe dizer não na hora certa, dizer sim na hora certa. Sabe por quê, irmão? Se você faz tudo o que seu filho te pede, o mundo lá não vai agradar ele, não. Ele está acostumado, tudo que ele quer está na hora. Ele não sabe ouvir um não. Às vezes é coisa tão simples, mas nós temos que preparar os nossos filhos também para enfrentar as dificuldades lá fora. É obrigação nossa. Se o filho é acostumado, tudo que ele quer está na hora para ele. Ele nunca recebe o não. No dia que ele receber o não, vai ser uma grande decepção para ele. Mas nós devemos entender que nós, como pai, temos que ter essa preocupação de zelar pelos nossos filhos. Conversar que o mundo não é só mil maravilhas, vai ter problema, mas que com Jesus ele vai vencer todas as dificuldades. Entender, amado, que nós, como servo de Deus, precisamos ter uma disciplina. Como servo de Deus, a minha vida tem que agradar aquele que pode todas as coisas. Amém? Terceiro ponto. Mas já ficando novo, sabe? A vista vai... Esse aqui é que é o ponto principal. Como sacerdote da família, nós precisamos ter testemunho. O irmão falou lá que quem conhece a gente é a nossa mulher, realmente. O cabo da quitanda lá, da venda, né? Se estamos realmente cumprindo com nossas obrigações. Muitas pessoas, a palavra de Deus assim, ó, tudo que você pregar, viva. Porque muitas das vezes pregamos algo que não vivemos. E os nossos filhos estão nos observando. Como é o nosso testemunho dentro de casa? Muitas das vezes somos pessoas que oramos muito, lemos muito, mas não vivemos aquilo que praticamos. E quando formos falar para os nossos filhos que a maneira de viver não é da forma que eles estão vivendo, em vez de ele aceitar você pregar, você vai se tornar um crente chato. Por que quer pregar algo que não vive? Eu sempre falo para algumas pessoas
Tem gente que tem uma facilidade tão grande de evangelizar assim, pessoal, eu não tenho. Eu admiro muito. A pessoa chega assim, já começa a conversar, já tem aquela facilidade. Eu prego com o meu testemunho, a minha maneira de viver. Quando a pessoa, eu vejo que quando ele sente a necessidade, aí sim, aí eu entro com a palavra. Porque muitas das vezes, irmão, tem alguns irmãos que às vezes ele tem uma facilidade de pregar e fala muito e se perde nas próprias palavras. Por quê? Prega algo que não vive. Quando ele vai pregar para a pessoa que está ao lado dele e fala que Jesus liberta, a pessoa pode dizer para ele: oxe, se teu Jesus liberta, se ele transforma, como que transformou a tua vida? Então, as pessoas nos conhecem no dia a dia, no seu trabalho. Não é necessário você já chegar, ó, eu sou crente. Ou a tua maneira de viver, o teu testemunho vai dizer quem você é. E os nossos filhos estão de olho em nós, para ver se realmente aquilo que nós estamos pregando, nós estamos vivendo dentro da nossa casa. Então é necessário, amado, que nós vivemos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para agradar a Ele. Ter um testemunho de vida. Na escola dominical que os irmãos estão ensinando, por que a história de Elias e Eliseu é contada até hoje? Porque tiveram testemunho de vida, foram exemplo. Às vezes quando lemos a palavra de Deus, achamos essas histórias tão lindas, tão bonitas. Às vezes sentimos desejo de permanecer. Quando olhamos para a vida de Jó, aquele pai preocupado com a família, os filhos festejavam, quando voltava ele ia lá apresentar sacrifício diante de Deus, orando, intercedendo a Deus para pedir perdão pelos seus filhos. Era um pai preocupado com seus filhos, com a santidade dos seus filhos. Foi um pai exemplar. E às vezes admiramos tanto quando chega no final que diz que a vida de Jó, Deus fez uma mudança. Mas se você observar direitinho, diz assim: quando Jó intercedeu pelos seus amigos, aí a bênção de Deus veio sobre ele. Olha quanto é importante a oração. Às vezes tem pessoas que nos desagradou. Jesus falou: eu não gosto daquele fulano. Mas se você começar a orar em favor da vida dele, Deus vai colocar um amor tão grande no teu coração pelaquela vida, que você, quando começar a pensar: meu Deus, se aquela pessoa morrer hoje, ele pode ir para o inferno. E você vai amar aquela pessoa, que você vai começar a interceder em favor dele. Agora imagine você, Deus te colocar um amor para interceder em prol de uma pessoa que nem é da sua família. Agora imagine seu filho, seu marido, sua esposa. Esta responsabilidade Deus colocou sobre nós. Família, uma constituição que Deus estabeleceu para viver neste mundo.
O mundo aí fora quer destruir a família. Todos os valores familiares eles estão distorcendo. Mas a igreja está aqui para interceder em favor da família. Querido, não desista da tua família. Não desista daqueles que Deus colocou para você orar por ele. Eu quero só contar um exemplo aqui para a irmã que diz que o marido não é crente. Uma certa irmã, ela serviu o Senhor com todo amor, mas tinha um esposo que não gostava de crente. E ele proibiu dela ir para a igreja. E ele saiu um dia, trancou ela, disse: olha, eu vou para o bar com meus amigos, e não é para sair daqui não, fica aí dentro de casa. Ela disse: Jesus, já que eu não posso ir para a igreja, eu vou botar 2 cadeiras aqui, eu vou sentar em uma cadeira e tu vai sentar na outra, porque nós vamos ter uma conversa. Ele disse que lá ela começou a conversar com Jesus. Jesus, tu sabe que eu te amo, tu sabe o quanto eu amo ir para a tua casa, mas o meu marido não tem permitido. Eu quero que tu faça uma mudança. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que ele voltasse. E ele chegou, viu aquela conversa, começou, ficou curioso, né? Porque vendo a mulher dele conversando, e olhou pela brecha da fechadura da porta. E ele viu aquele homem todo de branco sentado diante da sua mulher. Ele abriu a porta, quando chegou, se ajoelhou aos pés da sua esposa, dizendo: eu quero aceitar esse Jesus. Ô irmão, quantas vezes nós temos desistido tão rápido da nossa batalha? O Senhor não prometeu que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Às vezes nós temos deixado o nosso cajado, o nosso fardo, porque às vezes dizemos: não aguento mais. E aquela mulher foi vitoriosa porque ela perseverou em oração, irmão, confiando naquele que pode todas as coisas. Como é importante nós entregarmos a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Muitas das vezes estamos a sofrer porque não temos confiado naquele que pode. Sabe por quê, amado? Nós só olhamos para a vitória, mas não olhamos para a prova que aquele que foi vitorioso passou. E Tiago, ele diz lá no capítulo 1, verso 12, ele diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que suporta a provação, porque depois da prova vai receber uma coroa de vitória. Ele não prometeu antes, ele disse que é depois. E a promessa de Deus, que Ele é fiel para cumprir nas nossas vidas, é que nós perseveramos e confiando nele, não desistindo da nossa vitória, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Louvado seja o nome de Jesus. Por isso que nós, como pai e mãe, não podemos desistir dos nossos filhos, porque ele é herança que Deus nos deu, é bênção de Deus. A gente vê tantos pais sofrendo, mas tem permanecido no sofrimento, porque não tem confiado naquele que pode mudar a história.
E nós, como servo de Deus, para termos um bom testemunho de vida, é preciso que venhamos ter uma vida exemplar diante do mundo e diante da nossa família. Porque só conhece as pessoas na convivência do dia a dia. Aqui é muito fácil, eu abraço o irmão Isaías, meu amigo tal. Isaías é gente boa. Mas eu vou conhecer ele a partir do momento, ele vai me conhecer a partir do momento que ele está convivendo comigo cada dia. E quem conhece você é a sua esposa, é os seus filhos. Então, querido, seja exemplar, seja testemunho de vida para as pessoas. O próprio Jesus fala que muitas vezes, só o nosso testemunho nós vamos ganhar milhares de pessoas. É muito bom você pregar e a pessoa se converter, uma alegria muito grande. Mas quando você tem um testemunho de vida no seu trabalho, por mais que aquela pessoa não aceite, você não gosta de crente, mas no dia que ele tiver um problema, a primeira pessoa que ele vai procurar vai ser você. Sabe por quê? Porque você é exemplo. Ele vê em você um exemplo de vida. Ele sabe que tudo que você falar é verdade. E por ele acreditar que verdadeiramente você tem uma vida diante de Deus, ele vai aceitar aquilo que você pregar para ele. Por isso, irmão, vamos ser testemunho no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que seja. Seja um exemplo, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado através da tua vida, da minha vida. Nós temos que ter esse cuidado, irmão. Paulo diz lá em Romanos capítulo 12, não, Hebreus capítulo 12, 14, que nós temos que seguir a paz com todos. Sem ela nós não podemos alcançar o céu. No capítulo 12 ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Tem pessoas que estão nos observando. Às vezes você acha, que eu estou tranquilo, aqui ninguém me conhece, eu posso fazer o que eu quero. Engano seu. Tem milhares de pessoas de olho em você. O Deus Todo-Poderoso está te vendo. E Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da tua vida, através da ação do teu viver. Por isso, querido irmão, não seja crente só aqui na igreja. Vamos ser crente dentro de casa, com a nossa família, ser exemplo para a nossa família, porque assim o nome de Jesus vai ser glorificado. Sabe que muitas vezes, muitas pessoas descrentes, marido descrente não vem para a igreja, porque a esposa diz para ele que é transformada, que é mudada, mas dentro de casa não é o que diz. Os vizinhos que moram ao lado dela se assustam com as brigas que acontecem dentro de casa. Por isso, nós temos que ter muito cuidado. Quer ver só o que é perseverança de ser um servo de Deus? É ser exemplo e perseverança. Você tem um sonho, Deus deu um sonho para cada um de nós, irmão. Mas para que esse sonho venha se concretizar, se realizar, é necessário que nós tenhamos fé naquele que pode todas as coisas. Os irmãos já viu aquele testemunho da irmã que em tudo ela dava glória. Era a irmã Glória. Podia estar a maior dificuldade do mundo,
mas ela não reclamava. Se perguntasse para ela se estava tudo bem, ela dizia: tudo bem, glória a Deus. Eu sempre gosto de falar isso, irmão. É muito fácil glorificar a Deus quando tudo está bem. Você abre a geladeira, tem frango, tem uma picanha, tem peixe, Coca-Cola. Você, com facilidade: oh, mas Deus está me abençoando, glória a Deus. Mas agora eu quero ver você glorificar quando você abre a sua geladeira. Não tem o frango, não tem o peixe, não tem a picanha, somente vidro de Coca-Cola com água. No Brasil gosta de usar muito isso, aqui não. Aqui já compra água mineral, né? Mas lá o pessoal usa muito as vasilhas e coloca água dentro da geladeira. Será que você glorifica a Deus? Precisamos ser um exemplo para os nossos filhos, amado. Ele aprender que nós somos servos de Deus e fomos chamados para ser testemunha viva do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo devemos dar graça ao Senhor. Como é que nossos filhos vão ter fé e esperança? Se nós, maduros, que já somos na fé, não damos exemplo para eles, de tudo nós reclamamos. Sentiu uma dor de cabeça, já começa a reclamar da vida. Ah, mas por que a minha vida é tão difícil? Mas fulano, a vida é tão boa. Em tudo dai graça. Irmão, sempre eu falo para as pessoas quando começa a reclamar: quanto mais você reclama, mais você vai dizer assim: oh, mas ontem o dia estava melhor do que hoje, porque você começou a reclamar. Ah, mas hoje só tem arroz, feijão e ovos para comer. Agradece a Deus, porque tem pessoas que não tem nem isso para comer. Uma certa vez, conta-se um historiador que um homem, ele andando, comia banana e jogava as cascas, e reclamando: só tem banana para comer, que coisa difícil, está passando. E vinha um atrás dele lá, comendo as cascas e agradecendo a Deus. Por isso, amado, a Bíblia diz que em vez de você murmurar, reclamar, agradeça a Deus, porque Ele é bom, irmão, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus te deu uma família para você cuidar, uma família que Deus te confiou para você ser responsável, para ensinar. No versículo que nós lemos diz assim: ensinai os teus filhos assentado, andando, deitado, mas você tem essa responsabilidade de conduzir os seus filhos ao caminho da verdade, ensinando na palavra. Isto é ter uma família, ensinar uma família a ter comunhão com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde no seu amor. Que cada um reveja como você está convivendo dentro da sua casa. Será que você está sendo o sacerdote da sua família? Será que você, mãe, está sendo a sacerdotisa da sua família? Sendo exemplo para os seus filhos? Temos que pensar isso, amado. Que nossos filhos vejam em nós a imagem de Deus. Que nós possamos ter uma vida de dedicação, disciplina, de oração, de ler a palavra, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, irmão. Vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar encerrando. Quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Que o Espírito Santo do Senhor fale melhor aos vossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor.
Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Queremos agradecer por cada família que aqui está reunida, para as famílias que estão nos assistindo, ó Pai querido. Deus, estenda as tuas mãos poderosas, Senhor, para abençoar a cada lar, cada família. Deus, conceda sabedoria para cada chefe de família, para cada esposa, que possa, Senhor Deus, estar sendo um exemplo para os seus filhos, que possa estar ensinando o caminho da verdade a cada dia, e que teu nome venha a ser adorado, que o lar de cada irmão seja um lugar agradável, um lugar de bênção, um lugar de louvor e adoração ao Senhor. Ó Pai querido, abençoa, Senhor, cada família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar e agradecer pela vida de cada irmão, de cada família, em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação no Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, não só hoje, mas eternamente, até que Cristo Jesus volte. Todos digam amém. Tenha uma semana abençoada. Cumprimente a cada irmão na paz do Senhor. Amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu